Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Henrique e você está aqui no quadro Dividindo Tela. O quadro onde eu trago um especialista para a gente fazer uma entrevista para falar sobre treinamentos, desenvolvimento humano, educação e ensino. Hoje eu tenho uma entrevistada. Ela é especialista no ensino do idioma online. Ela é formada em letras e tem 12 anos, mais ou menos 12 anos de carreira. Trabalhou em algumas instituições de ensino, quando ela se deu por si de que isso precisava ser repaginado. Ela se uniu então com algumas pessoas quando fundaram a eFluency, que é uma escola especialista em ensino do inglês online. O nome dela é Patrícia Grácia. Patrícia, eu vou dividir a tela agora com você. Bom, quero dar as boas-vindas para você e te agradecer por ter aceito esse convite de dividir a tela aqui comigo. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, Henrique. É um prazer estar aqui com vocês. E obrigada pelo convite, para você poder me entrevistar. Eu adorei. E eu estou muito feliz de você estar aqui também. Eu vou chamar você de professora, tá? Tá bom. Eu costumava chamar você de teacher, mas vou chamar você de professora. Deixa eu entender um pouquinho por que você escolheu, onde que surgiu essa ideia de você ser professora de inglês e depois ainda você virar uma empreendedora dentro desse segmento, dentro dessa área. Como é que surgiu isso aí, Patrícia? Eu acho que foi tudo assim, meio que por acidente. Eu não tinha intenção no começo quando eu fiz a minha faculdade, que eu queria, a minha primeira opção de curso nunca foi ser professora. Eu sonhava em ser uma grande empresária e morar numa cobertura, e aí foi acontecendo. Eu tinha muita dificuldade com o inglês, até num momento da minha vida eu quase reprovei na escola por conta do inglês, e aí a minha mãe insistia muito para eu fazer, e eu comecei a gostar. E dentro da escola que eu fazia o inglês, já com os meus 17 para 18 anos, me convidaram para dar aula. E foi assim que eu comecei. E aí, nesse convidar para dar aula, eu comecei a sentir que eu gostava desse negócio de dar aula. E foi ficando, fiz a minha faculdade de letras, fui fazer essa parte, e aí, quando eu vi, já estava nesse mundo de ser professora. Você estava falando a respeito de não ter sido um plano seu entrar nessa área, como a gente vê muito disso na vida, né? Eu me lembrei da última entrevista que eu fiz com o Ailton. Ele é um especialista em treinar comissários de bordo. Eu já fui um comissário de bordo, durante 10 anos eu trabalhei numa empresa aérea. E as pessoas sempre me perguntavam, nossa, isso sempre foi um sonho na sua vida? Porque dentro dessa profissão, normalmente é um sonho. As pessoas têm um sonho, nossa, eu tenho vontade de trabalhar no avião e tal. E eu sempre falei, e frustrei muitas vezes as pessoas com a resposta que eu dava, que ela fala assim, nunca foi. Exatamente o que você falou, aconteceu na minha vida. Aconteceu, aconteceu na minha vida. E você falou a respeito de, foi gostando do inglês, foi se apaixonando pelo idioma. Eu vi um resumo seu, que você diz lá que a sua missão é fazer com que as pessoas se apaixonem pelo idioma e conquiste o mundo com ele. Sim, tem que conquistar o mundo. Não adianta falar só com o professor. Quantas pessoas você acha que já conseguiu fazer se apaixonar pelo idioma, hein, Patrícia? Nossa, então, eu estava pensando sobre isso porque eu trabalhei sempre com níveis variados, desde básico até avançado, e faixas etárias. Então, por exemplo, eu comecei com crianças de 3 anos e tenho alunos de 75 anos. Então, nessa conta entre todo mundo, eu acho que já foram aí uns 500 alunos, entre 400 presenciais e, 100 online. Acho que já foi galera aí. Que demais! Eu fiquei curioso com relação a esse senhor de 75, não sei se é senhor ou é senhora. É um senhor. Um senhor de 75 anos. Ele... Nossa, interessantíssimo a pessoa estudar o idioma com essa idade, né? É uma lição de vida que a gente toma. Qual é o propósito dele? É só para se manter ativo, manter Qual é a ideia dele por trás do estudo do idioma? No caso, na verdade, ele começou com a intenção de viajar, porque os filhos dele foram morar fora,
Legal. Mas ele nunca chegou a usar, assim, vamos dizer assim, para viajar. Ele acabou que o filho dele tá namorando uma pessoa lá fora, e às vezes, de vez em quando, ele bate um papo, né, com a namorada, mas só, né. Eu tenho também uma senhora de 60, acho que ela tem 60, e aí também, acho que o filho dela mora no Canadá, e ela usa o inglês como uma ferramenta para conversar com a futura nora e com o futuro neto, né, que ela tem, a nora dela tem um filho lá no Canadá, e também uma intenção de viajar, e vai super bem. Legal. O inglês em si, você falar outro idioma, não o inglês, né, ele previne até Alzheimer, né, porque você está acessando outras áreas do seu cérebro, então ele é muito legal nessa parte. Eu me lembrei que uma vez você tinha falado isso para mim, do Alzheimer, que o estudo do inglês, né, do idioma, porque ele exercita, né, o seu cérebro e ele faz com que você previna, né? Não sei se ele vai evitar, mas ele previne. Muito legal. Hoje você tá só focada no ensino à distância, no online. Sim, 100%. Você 100% não está trabalhando hoje com presencial? Não, e não volto para presencial. A gente vai entrar nessas diferenças que eu quero saber de você. Quanto tempo que você está focada trabalhando com online? Não necessariamente só com online, que eu acredito que no começo você deva ter mesclado as duas modalidades, mas há quanto tempo que você trabalha com online? Mesclado, se fosse contar desde o início, tem uns 3 anos e meio para 4. Agora, só no online mesmo, uns 2 anos e meio, 3. Tá. 100%. E por que você optou pelo EAD, né, o ensino à distância? Por que você optou em ensinar as pessoas a falar inglês online? Como tudo que acontece na minha vida, aconteceu. Sem querer. Aconteceu. Então, eu sempre tive essa ideia de, eu quero empreender, ok? Desde pequenininha, eu quero morar numa cobertura, né? E dentro das escolas de inglês, eu percebi que ia chegar um ponto que meu salário ia ser aquele, ia aumentar aquele pouquinho por ano, você ganha uma turma ali, uma turma aqui, mas é um pouquinho engessado para você crescer. De repente você pega uma coordenação, alguma coisa assim. Com medo de ir 100% para empreender, eu comecei a montar o meu espacinho de aula, ao mesmo tempo que eu trabalhava numa escola. Então, eu trabalhava numa escola que atendia criança e adolescente, e eu fui trabalhar com adulto e terceira idade no meu espaço. E montei uma sala de aula linda, fofinha, com a minha decoração, bonitinho, e fiquei lá por 1 ano. Eu deixava basicamente meu dinheiro lá, porque o que eu ganhava eu pagava aluguel, eletricidade, eu fazia um monte de cafezinho, porque eu adorava, vamos ter um break, fazer um café com bolinho, tinha um monte de coisa que eu comprava também. E aí o meu marido em 2017, 2018, falou assim, olha, fui transferido para Minas. Eita! E falei, legal, tchau, vai. Então, ele era meu namorado na minha época. Nessa época você estava em? São Paulo. São Paulo. Na capital. E aí, isso. Aí eu falei, não, eu não vou. Como é que eu vou? Eu tenho um emprego, eu tenho a minha sala de aula, eu era síndica na época, me inventei de ser síndica. E ainda ajudava meu pai no comércio dele. Eu falei, não, eu sou o Julius, né? Eu tenho 4 empregos. Eu falei, eu não vou. E aí ele falou, tá bom, quer casar comigo? Eu falei, quero. Aí eu fui. Que legal! Que legal! Ele pegou pelo coração e eu acabei indo. Legal. Você é nascida em São Paulo ou Sim, outra cidade? Na verdade eu sou de São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. E aí eu vim para São Paulo com 3 aninhos. Bastante tempo aqui. Aí fomos para Uberlândia, em Minas Gerais, para fazer nada. Eu cheguei para ser dona de casa. Eu entrei em depressão, óbvio, né? Porque você sai de um momento que você tá super bem. Eu tava ganhando em torno, acho que de 4, eu fazia acho que R$1.000 na minha salinha, ganhava mais 3 ali na outra escola. E para um salário de professor de idiomas, 4 era legal, né? E tava ativa, né? Fazia muitas coisas, ajudava todo mundo, eu consegui, nossa, foi um trabalho super legal que a gente fez lá no condomínio, mas tive que sair, ok? E cheguei pra fazer nada, aí deu aquele baque, putz, não vou fazer nada. Consegui uma escola lá, a mesma franquia que eu trabalhava em São Paulo, eu consegui trabalhar em Minas, foi super legal, mas assim, de 3 eu saí pra 1.000, né? E aí quando eu tive que pedir R$50 pro meu marido pra ir na feira, aí pronto. O que eu fiz da minha vida?
Eu já fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Foi aí que eu comecei a pensar, bom, eu tinha 25, 30 alunos na minha sala, em São Paulo, eu vou convidar esse pessoal para tentar fazer uma aula via Skype, fazer uma aula online, né? E aí comecei, nesse passinho de formiga, atrair o pessoal e vi que não dava para fazer a mesma coisa que eu fazia na sala, pegar aquele mesmo material, pegar aquela mesma metodologia, a mesma abordagem e jogar na telinha. Não dava. E falei, eu vou ter que estudar, porque aqui é completamente diferente. E foi aí que eu fui atrás de youtubers, influencers que trabalhavam com isso, que davam cursos, né, de como dar aulas online. Estudei e fiz até um curso na época de coach de idiomas, né, de como dar essa abordagem de líder, de treinador. Foi super legal. E aí, pum, começou a dar certo. Legal. Deu super certo. E aí, na época, até fiz eu montei uma empresa chamada Gracia Language, que aí todo mundo achava que eu dava aula de espanhol, porque o meu nome é espanhol. Sim. Muitas graças. E aí eu falei, não, esse nome aqui vai ter que trocar. Fui conhecendo uma galera super legal em Minas, e aí a gente montou a Influence, que é uma rede aí de professores que tem o mesmo objetivo, que fazer todo mundo se apaixonar pela língua. E foi assim, foi acontecendo, e pum, hoje tô aqui e não saio mais. Legal. Lógico, alguém já deve ter falado para você, mas essa sua inquietação, quando você trabalhava, né, nas escolas e viu que tinha chegado no seu teto e que dali você não iria crescer mais, isso é perfil de empreendedor. Bom saber. Isso é um perfil que ele não se conforma de ter chegado já no seu limite, e isso faz com que ele tome alguma ação. Isso Será muito que eu legal. Tô fadado a ganhar isso para sempre, né? Será que não tem mais? É um sentimento que tinha mesmo. Uma outra coisa legal do que você falou, essa questão de... E a gente vai abordar um pouco mais para frente sobre isso, mas é uma confusão que eu noto nas pessoas que oferecem cursos à distância, nesse ponto que você falou, que você percebeu que não era possível fazer a mesma aula, só que no formato online. O que eu chamo aí das pessoas apenas digitalizam o material que já tem. Mas só digitalizar o material ele não vai funcionar no online. Você precisa reformular, vou usar até a palavra que você tem no seu perfil, que é de repaginar, senão ele simplesmente não funciona. Mas eu vou entrar nisso aí com você, que eu quero saber como é que você atua nesse mercado. Um exemplo disso é o que a gente está acontecendo hoje com a quarentena, que é o homeschooling, né? Que é os pais tendo que ali dar um suporte, principalmente para a criança no online, que eu acho que é super desafiador. E aí a professora, o que ela faz? Alguns pais me falaram. Teacher, a professora vira simplesmente para minha filha de 5 anos e fala assim, abre agora na página tal, e abaixa o livro e fica tentando dar aula, sem mesmo digitalizar o material, com um aluno de 5 anos. Não existe a menor possibilidade disso dar certo. O meu filho ele tem 10 anos. Recentemente eu estava conversando com ele e ele caiu também de paraquedas no mundo online, assim como os professores não estavam, né, preparados, caíram de paraquedas. E eu perguntei para ele, o que você está achando? Ele pegou e falou assim, legal, mas o presencial eu gosto de estar com os meus amigos. Especialmente para criança, que gosta de ter os intervalos, ter o momento da brincadeira. Eles estão sofrendo muito, inclusive, porque os professores não estão conseguindo estimular eles a aprender. Essa é a verdade, infelizmente. Eles estão aprendendo no meio do caminho. E as crianças, ainda mais que os adultos, são criaturas muito mais sociáveis. Então, eu acho que para trocar totalmente o presencial do online para a criança, eu sou contra. Eu acho que a gente precisa do contato, do convívio. O adulto já é outra história. É outra metodologia. A gente vai entrar em andragogia e tudo mais. Então, deixa eu entender. Você, vou pegar o seu gancho, então, que eu falei que eu ia perguntar a respeito. Você falou que não volta nunca mais para o presencial. Pelo menos não tem nenhuma intenção. Então, diz para mim o que você considera o ensino EAD superior ou melhor do que o presencial. Quais são as grandes vantagens do ensino EAD? Bom, se você for pensar dos dois modelos, né, no presencial e no online. No presencial eu precisaria de um espaço físico, então tem a questão do custo e tudo mais, e tem a questão das faltas.
Então, eu tinha muitas A questão faltas. do quê? Faltas. Então, por exemplo, você marca com o aluno ali 2 vezes por semana, 1 vez por semana. 2 vezes por semana, eu consigo te afirmar que 1 vez na semana ele vai faltar. Por quê? Por causa de trânsito, por chuva, problemas. Eu não consegui sair de casa, me atrasei porque o filho pequeno, tarará, tarará. Então eu tinha muita falta com o presencial. E você reagendar essa aula no presencial era muito mais difícil, porque às vezes você tinha ali um horário de almoço para agendar essa aula, mas ele não conseguia sair do trabalho e ir até o seu espaço e voltar. Então, a flexibilidade que a gente tem dentro do online é assim, por exemplo, eu sou mãe, eu tô com meu filho pequeno, eu não sou mãe, tô dando um exemplo. A pessoa é mãe, tem filho pequeno, acabou de dar à luz, tá ali, deu 3 meses da licença maternidade, ela tá amamentando e tendo aula. Entendeu? Então, assim, é uma flexibilidade muito grande, tanto para mim, porque o aluno pode estar com uma camiseta, às vezes o aluno está de pijama, se eu tenho aula muito cedo, o aluno que a gente já tem intimidade, eu falei, só troca a camiseta, você está ali e pronto, é um conforto, você está de pantufa, aquele pessoal fala William Bonner, né? Daqui para cima a camiseta, daqui para baixo é um short e pantufa. Quem garante que eu não estou assim nesse momento? Podemos falar. Então tem a questão do conforto, da flexibilidade, tem a questão de custo. E quando a gente fala custo, não é só de dinheiro, custa tempo. Lógico. Você ir até o presencial. Lógico. Né? E quando eu vou até o presencial e o aluno não vai, eu fui só para dar aula para ele. Eu perdia muito tempo com isso, né? Então, já está em casa fazendo outra coisa. Então, aqui a gente tem uma tolerância de 10, 20 minutos. Ele não entrou, teacher, realmente não vou conseguir, estou num call, beleza, eu desligo, vou fazer outra coisa, vou cozinhar um feijão, eu vou brincar com meus gatos, eu vou ler um livro. Então, a flexibilidade e o conforto que eu tenho no online, custo de tempo e dinheiro, é uma coisa muito boa. Em questão de ensino, de abordagem, o aproveitamento de aula, o tempo de atenção é muito maior. Se você perguntar para o meu aluno que tinha aula presencial comigo e foi para o online, ele vai falar, é completamente diferente, eu foco muito mais. Por quê? Vou dar um vídeo, estou lá com o meu telão no presencial e o aluno está, sei lá, quantos metros de distância, 1 metro de distância, nem que seja o mais próximo possível. Vai passar lá uma mosca, um mosquito, ele vai tocar o celular, ele vai olhar. Aqui, às vezes, ele está fazendo aula no próprio celular. Então, se tocar alguma coisa, ele está ali. Ele já está no celular. As mensagens, pelo menos no aplicativo que eu uso, não vai aparecer. Ele está focado. O listening fica muito mais efetivo, porque ele está com fone de ouvido. E ele está perto da tela. Ele está prestando muita atenção. Então, o campo de visão dele fica muito mais limitado do que se eu fizer dele aqui, olhando lá, e aí tem um amigo que tosse, aí tem isso, aí tem aquilo, aí passa um avião. Então, o tempo de concentração dele é muito mais profeituoso na frente da tela do computador. Não por longo tempo. Eu não posso ter uma aula online de 3 horas. Mas até no presencial, se a gente for parar para pensar, é quase que impossível você manter a atenção de aluno durante 3 horas num curso. Você tem que dar aquelas pausas momentâneas para eles poderem, né, relaxar o cérebro e depois voltar. Break, É impossível. Senão não dá. Mas eu acho que eu gosto de fazer essas aulas de 1 hora e tem um resultado super legal. Eu sinto que eles se concentram muito mais do que se fosse na aula presencial. Porque na aula presencial o outro tá falando, tá assim, né? Sim. Aqui não, a gente tem os round tables, né, as mesas redondas que a gente faz, que é tipo 5 minutinhos cada um, e aí ele tem que prestar atenção porque ele tem que dar feedback, então é muito legal. E às vezes até constrange o professor, eu falei errado, às vezes ele até se sente constrangido de não prestar atenção no professor quando está online. O professor está ali me dando... Sim, e na sala meio que é normal, vamos dizer assim, normal aspas aí, né, mas meio que isso já faz parte do processo, e eu percebo isso. Você está então há 3, 4 anos fazendo o online. A gente está passando aqui por um momento que a gente está falando de transformação digital. Essa transformação digital, na verdade, esse meu fone está me apurrinhando aqui, mas vamos lá. Essa transformação digital, na verdade, ela já vem acontecendo há algum tempo, mas ela se intensificou agora por conta dessa pandemia. Está acarretando uma série de mudanças na forma como se ensina, como se usa esse meio digital para aprendizado, enfim. Você já notou diferenças, ou vem notando ao longo desses anos, diferenças de como se ensinava e como se ensina agora no online?
algumas ferramentas e alguns recursos estão ficando cada vez melhores, né? Então, eu usava alguns recursos, alguns aplicativos, algumas plataformas no começo, e agora eu uso outras. Então, o que eu ganhei nessas outras plataformas? Eu ganhei velocidade, né, qualidade de som e áudio. Eu ganhei, por exemplo, tempo, porque às vezes numa ferramenta, por exemplo, eu usava muito o PowerPoint, né? Então, ali no PowerPoint você tem que montar, tarará, depois envia para o aluno, nanana. Eu comecei a usar as ferramentas do Google, o Google Presentations. Então, eu já monto, coloco direto no Google Classroom, ele recebe direto, ele tem um alarme na agenda dele que eu coloco quando que vai vencer aquela atividade que ele tem que entregar. Então, em questão de... As ferramentas deixaram a minha aula evoluíram e deixaram a aula muito mais programada, né? Vou dizer assim, que o aluno sabe que tem atividade, sabe que tem isso, eu não preciso ser mais a babá do aluno e falar assim, olha, não esquece de entregar, ele recebeu automático ali, a data da entrega. Não tem nem desculpa. Não tem nem desculpa. Eu não vi, não, você viu, recebeu no seu e-mail, recebi que você abriu, né? Então, fica muito mais, assim, comprometido, né? Então, eu gosto muito. Toda ferramenta nova que aparece, eu vou estudar, vou ver como é que é. Tem a polêmica do Zoom, tem a polêmica do Google Meetings. Vou estudar, vejo os prós e contras, isso aqui funciona para mim, isso aqui não funciona. E depende de professor para professor. Tem professor que prefere Skype, prefere isso, prefere aquilo, e vai de preferência estilo de aula também. Uhum. Vou de novo entrar na comparação de ensino presencial com o EAD. O EAD, uma das questões que eu ouço muito das pessoas é com relação ao EAD. A gente, que nem, agora nós estamos, você está aí em Minas, eu estou aqui em São Paulo, nós estamos conversando, mas completamente distantes um do outro. Eu voltei para São Paulo, tá? Você não está em Minas? Não, vai fazer quase um ano que eu voltei para São Paulo, então, ele foi retransferido. Você está na cidade de São Paulo? Estou na cidade de São Paulo, estou em São Paulo capital. Então nós estamos a 80 quilômetros de distância um do outro. Então a gente não tem nenhum contato físico. Isso é uma das grandes queixas daqueles que meio que torcem o nariz para o ensino online. Pensando nessas queixas, que essa talvez seja uma das, o que você precisa fazer de diferente no ensino online, se comparado ao ensino presencial, para tornar esse ensino interessante para o aluno, para manter ele motivado e para que o ensino seja mesmo eficaz, para que ele realmente aprenda? Uhum. Quando você está no presencial, quando eu estava no presencial, eu usava muito de recursos estáticos. O que são recursos estáticos? Não são recursos interativos. Então eu dava um form, uma folha, uma apostila. Então era muito texto, atividades assim. No máximo a gente conseguia fazer uma atividade mais interativa. Por exemplo, eu fazia uma mímica, ou vai na lousa, escreve alguma coisa, um vídeo de vez em quando. Não passava tanto vídeo por causa de eco, o som se perdia. Então tinha essa questão do material muito estático. Eu não posso trazer um material estático para o online, porque ele vai dormir na frente do computador. Assim como se você só dá material estático para ele no presencial, ele não vai ter tanta, a gente chama de input, né, que são o que você coloca para dentro de contato com a língua. Então, quando eu vim pro online, eu tive que trazer interatividade, né, então assim, dinâmica, porque senão você perde a concentração do aluno. Então, eu não posso ficar num texto por mais de 5, 6 minutos. Então, a gente tem um ritmo de aula diferente. Então, tem o texto, vídeo, um game, uma atividade, e é muito speaking que a gente faz, é muita discussão. A gente costuma fazer sempre uma mesa redonda, né? Então, é uma troca muito maior do que eu tinha no presencial. Então, no presencial eu conseguia fazer uma aula mais expositiva. Agora eu tenho que fazer uma aula interativa. Tá, entendi. Perfeito. Você está trazendo um monte de argumentos aí para você manter essa aula interessante. Tá dando a impressão de que você ministrar uma aula online é ainda mais difícil do que você ministrar uma aula presencial, ou não necessariamente? Agora não. Para mim não, mas no começo foi. Porque foi um desafio. Você estava migrando de um modelo para o outro, então por isso no começo foi difícil.
Principalmente que eu gostava muito de fazer umas atividades fora da sala de aula, tipo, a gente vai fazer uma cooking class, a gente vai fazer uma atividade de campo, alguma coisa assim. E aí eu percebi que no online eu não conseguiria chegar e fazer uma cooking class do jeito que eu fazia, né? Falando, aluno, pega aqui, pega isso aqui, mistura aqui. Então, até a minha cooking class que eu transferi para o online, que eu falei, não vou abandonar a minha cooking class, ficou diferente e ficou interativo, ficou muito legal. Né? Então, por exemplo, na questão da cooking class, que eu falei, não, eu gosto muito, eu não vou abandonar essa minha cooking class. Hoje, a gente consegue fazer uma aula de cozinhar, de cooking, eu na minha casa e o aluno na casa dele. Uma live, por exemplo, no Instagram, ou numa aula, e o aluno vai me ensinar alguma coisa, ele sai do papel de aluno e vira professor, e ele tem que me ensinar alguma coisa, né, e dar as instruções, então ficou também muito mais interativo, né. Aí às vezes eu erro de propósito, eu falo assim, isso aqui, não, é o outro, eles têm que me explicar, não, então é esse. Legal, professora, o que eu tenho notado muito por conta dessa transformação digital forçada que a gente está passando, muitas pessoas oferecendo cursos à distância. Então, mas na verdade o que eu vejo são o que me parece mais como videochamadas ao invés de um curso à distância. Eu vou tentar ser um pouco mais claro no que eu estou dizendo. O que eu vejo muitas vezes é um professor chegar e pegar uma ferramenta de chamada, então, por exemplo, um Skype, um Zoom. Ele abre o computador, ele liga o computador, o aluno do outro lado, o que eles fazem é ficar batendo um papo. Mas, na minha opinião, para você falar que você está realmente trabalhando o ensino, você primeiro precisa ter uma preparação aprofundada do tema que você vai abordar com esse seu aluno, e você precisa ter um desenho muito certo da metodologia que você vai utilizar. E um bate-papo, isso não vai acontecer. Por isso que eu chamo de uma videochamada. Então, a minha pergunta é, para que a gente não caia nesse erro de vender um curso à distância, mas, na verdade, a gente entregar uma videochamada, o que será que a gente precisa fazer para eu falar assim, não, eu sou um professor, eu sou um tutor de cursos à distância, e não alguém que apenas faz videochamada com as pessoas? Por exemplo, quando a gente fala de videochamada e aula, eu faço terapia à distância, eu e minha terapeuta, e a gente faz uma videochamada, porque a gente vai discutir ali um problema da vida, vai conversar, às vezes eu tenho que anotar alguma coisa, algum toque, né, alguma coisa que eu tenho que ler, que eu tenho que estudar, então eu faço uma videochamada na minha sessão de terapia. Claro que a terapeuta não precisa me colocar algum PowerPoint, alguma coisa atrás, porque a gente vai fazer só conversa, né? Análise ali é análise, né? E a videochamada a gente faz também com parente, com amigo, você pode estar ali deitado na cama, você pode estar ali no sofá. Quando você fala em aula, a aula também é uma troca, que você está tendo essa troca na videochamada, mas vai faltar alguma coisa, né? Vai ficar uma coisa solta, e aí o aluno vai falar assim, eu pago só para bater papo, eu vou bater papo com meu amigo. É isso aí. Né? Então ele não vai querer fazer a tua aula. Então ele está ali não para falar o que ele já sabe, ele está ali para aprender. Então a videochamada a gente fala o que a gente já sabe. Quando tem que ter alguma coisa por trás, por exemplo, a gente vai falar sobre technology. Então tem termos técnicos que ele provavelmente não sabe. Você tem que trazer alguma coisa que ele não saiba. Tem a questão da novidade. Porque isso que é o aprender. Eu quero ver algo que eu não sei, eu quero ver algo mais difícil, quero ver algo desafiador. Você pode ter isso também numa videochamada, se alguém está te contando alguma coisa, mas fica solto. Então, você criar um material, você criar um recurso, você criar uma coisa interativa, alguma coisa ali por trás, um PowerPoint, um slide, um Prezi, o que você vai usar, você vai amarrar aquele conteúdo. Por quê? Porque no final daquela aula, você tem que enviar esse conteúdo para o aluno para ele poder revisar. É isso aí. Ou eu saio de uma sessão do meu amigo, nossa, meu amigo falou um filme legal, não lembro o que ele falou, depois eu pergunto, eu esqueço. A gente trabalhando com memória, né, mais uma coisa, prevenindo o Alzheimer, né, a gente trabalhando com memória, elasticidade do cérebro, então a gente tem que ter um material por trás, né. Eu falo quando eu não gosto de material, eu não gosto de livro, não é que eu sou contra o livro, é que eu ainda não achei um material que tivesse a minha cara e a carinha do meu aluno, né, e como eu não achei, eu fiz. Eu sou contra o livro. Eu sou contra o livro.
Eu tenho até uma história. Eu estudo inglês há muito tempo também, Tite, você sabe bem disso. Já tive o privilégio de estudar durante um bom tempo com você, inclusive. Eu me lembro, para reforçar essa importância de a gente se preparar para a aula que vai dar para o aluno e também preparar a nossa metodologia para aquela aula, não é uma metodologia única, para cada aula a gente vai aplicar um tipo de metodologia específica. Eu costumo chamar de abordagem, porque eu tenho um pouco de medo da palavra metodologia. Ok, não, perfeito. Eu vou usar então a abordagem. Eu me lembro que eu tive um professor, isso quando eu ainda morava em São Paulo, o professor, ele é suíço, ele fala 5 idiomas. Então, quer dizer, quando eu falei assim, poxa, eu vou estudar com um cara, é um nativo, um cara, nossa, agora eu vou voar no meu inglês, porque não tem coisa melhor do que você aprender com um nativo. É verdade, mas também não é absoluta. A nativização do inglês. Não é absoluta. Esse professor, eu adorava ele como pessoa, ele era um senhor adorável. Mas como professor, ele pecava demais, porque pecava justamente nesses 2 pontos. Ele chegava, na época não era nem a aula à distância que eu fazia, para você ver como a metodologia, né, a abordagem e o preparo independe se você está fazendo online ou se você está fazendo presencial. Se você não tem esses 2 alicerces, você vai perder o aprendizado de qualquer forma. Ele chegava em casa, porque era uma aula que eu fazia, ele ia até minha casa, sem nenhum preparo. A gente tinha um livro que a gente seguia, né, que ele tinha indicado, mas não tinha nenhum preparo. Então a gente simplesmente ou seguia o livro ou a gente ficava achando o assunto para conversar em inglês. Não existe a menor possibilidade de você se desenvolver só porque você acha que está falando inglês, você acredita que isso é o suficiente. Depende do nível em que você está. Se você já está no nível avançado, talvez você só bater papo de inglês, ok. Eu posso estar errado e você pode me corrigir, tá, professora? Mas se você está ainda no nível em que você precisa ter um peso maior na gramática, você precisa formular melhor, estruturar melhor o seu inglês. Se você não tem uma metodologia, uma abordagem específica para fazer isso acontecer, não adianta ficar falando inglês, você vai ficar falando igual um semi-analfabeto. Você não vai conseguir se expressar de maneira correta. Então, por isso que eu reforço. O livro, ele pode ajudar, mas você se prender a um estudo de idioma num livro e você não pode dar uma fugidinha. Existem diversas escolas que trabalham dessa forma. Você não pode dar uma fugida de página. Você tem que me dar uma impressão de insegurança do professor, às vezes, ou uma metodologia muito amarrada. Um dos motivos eu sou ótima com manual. Se você me contrata para trabalhar com você, você fala, olha, você tem que seguir esse manual, é isso que tem que fazer. Eu faço, é fácil. Eu não tenho que pensar, eu vou lá e executo. Então, isso era um pouco uma das coisas que me incomodavam nas escolas. Por quê? Porque eu queria dar uma coisinha diferente, mas aí ia atrasar o cronograma do livro. Então eu não podia, eu tinha que respeitar o livro. Eu gosto de livro como material de apoio. Então eu tenho um aluno que vira e fala pra mim, nossa, Titi, tô com tanto problema nessa parte aqui de gramática. Legal, vamos pegar um livro de gramática e você vai fazer alguns exercícios específicos daquilo. Não faz ele inteiro. Você não precisa fazer o livro de gramática inteiro. Mas é específico daquilo, de repente a gente pega um material grátis na internet, ou ele compra o livro, tem aluno que precisa do físico, né? Eu quero um livro de apoio. Então o livro eu acho que tem que ser um material de apoio, né? Concordo. Mas eu pegar o livro e dar a aula com o livro, assim, nada contra os professores que usam, mas pra mim é uma zona de conforto. Porque eu não tenho que preparar a aula, tá pronto. Vou chegar lá e vou mandar o cara abrir na página e a gente vai conversar, e aí vou tentar falar de uma coisinha diferente pra poder puxar ele um pouco mais. Então, eu senti que era uma zona de conforto pra mim, eu queria mais. Aquele livro não batia exatamente com a necessidade do meu aluno. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que é agrônomo. Cara, a gente vai ter que falar de coisas que eu não sei. E ele me ensina um monte de coisa na aula. E aí eu pego lá, abro um vídeo de fotossíntese. Cara, você vai ter que me explicar isso aqui. Por que eu tenho que regar a planta de assim, já não? Por que é isso? Por que é aquilo? O que é esse pesticida? O que é isso? O que isso é praga? Hoje eu sei falar um monte de pragas e pestes e coisas de aplicar na planta que eu provavelmente não vou usar, mas ele faz. É isso mesmo.
E eu não tenho livro sobre isso, né? Uhum. Tenho manuais, talvez, sobre agronomia em inglês, mas ele não é um livro de curso de inglês. Sim, é isso aí. Esse engessar que é terrível, né? Você sabe, eu trabalho com treinamentos, capacitação de profissionais. E uma das coisas que me fez também sair para empreender foi justamente esse engessar. As pessoas queriam dizer como eu tinha que ensinar. Então, metodologia, por isso que eu não gosto. Exatamente. Como, o que eu preciso falar. Como assim? Isso não existe a menor possibilidade de eu seguir. E eu fui sair para o mundo com as minhas próprias pernas e ainda esbarro em pessoas que nem fazem parte de minha equipe ou alguma coisa assim e querem dizer, você precisa fazer dessa forma. Eu acho que você está errado. Mas enfim, deixa eu perguntar, você tinha falado a respeito do ensino ser mais ou menos difícil de ensinar, né? Você, sob o ponto de vista do professor, sob o ponto de vista do aluno, é mais fácil ou menos difícil, mais fácil ou mais difícil você aprender inglês online? Eu acho que não existe fácil ou difícil, né? Existe o querer, né? O comprometimento. Então eu tenho alunos que eles não querem ir para o online, né? Eles foram meus alunos presenciais e se ele falar, eu não gosto. Ok, respeito, mas não tentou. Então, existe o querer. Eu não acho que existe assim, o que é melhor para o aluno, online ou presencial? O melhor é o que ele prefere. Tá. Eu acho que a gente começa por aí. Mas se ele não quiser aprender, tanto no presencial quanto no online, ele não vai. Né? Não adianta eu ter uma baita super aula, né? Porque Verdade. eu falo que não existe. Eu falo não, isso todo mundo fala. Não existe aprendizado sem esforço. Eu não estou aqui para fazer mágica. Então, quando a gente faz a venda do nosso curso, a gente fala: você tem a aula e você tem, a gente chama de Independent English Course. É um curso de inglês independente. Sabe o que é independente? Você ser independente financeiramente é você andar com as suas pernas. Você vai andar com as suas pernas no inglês também. Porque o que acontece nos cursos de inglês tradicionais? Está mudando isso, né? Você vai para aula 2 vezes na semana e é isso. Aí você faz 2, 3 exercícios de homework. Você vai ficar 6 anos, 7 anos num curso desse, né? Então a gente tem que colocar o máximo de inglês na rotina do aluno, mas ele faz sozinho. Se ele chega para aula para mim e fala: eu não fiz nada essa semana, ele só vai tomar tapa na cara. Eu dou uma aula inteira de tapa na cara. Fala: você tá perdendo o meu tempo, tá perdendo o seu tempo, você não vai aprender, como é que a gente vai fazer? Semana seguinte ele me entrega alguma coisa. Gosta de tapa na cara, vou dar. Talvez essa sua resposta até anule a minha próxima pergunta que eu ia te fazer, se o online ele acelera o aprendizado, se ele poderia acelerar. Eu acredito que de certa forma, sim, por causa dos recursos que a gente tem no online que eu não tenho no presencial. Por quê? Porque até mesmo no presencial, se ele fizesse aula presencial, eu ia mandar ele usar recursos online para aprender. Então, como aqui a gente já está no computador, a gente já está na internet, eu abro e mostro para ele onde ele tem que clicar, já mando o link, e ele vai chegar no computador, ele só vai abrir tudo aquilo que eu falei, e que eu indiquei, e vai pesquisar coisas a mais também, mas nós temos hoje várias ferramentas que eu falo: gente, você não está aprendendo inglês sozinho, porque você não quer, né? Porque você tem YouTube, você tem o Spotify, você tem aplicativos como, sei lá, materiais de apoio como Duolingo, como Kindle. Então você tem muita coisa no online que, se você já está aqui, é fácil. Agora, o cara que está no presencial, que raramente liga um computador, ele vai ser mais relutante para usar essas ferramentas e ele vai ter menos contato com essas ferramentas. Então vai ser difícil você criar um ambiente imersivo para ele. Então, nesse ponto, eu acho que tem muito mais a ganhar do que a perder. Se eu estou falando que é aquele aluno que quer ficar no presencial, porque gosta de contato e eu tive esse problema da relação do contato, que eu sou uma pessoa muito física, né, muito humana, eu gosto. Por exemplo, o aluno chegava chorando na minha aula, você pode dar um afago, você pode dar um abraço, falar o que foi, o que aconteceu. Eu tive que estudar um pouco da parte da psicologia para saber como é que eu faço isso à distância, né? Às vezes você não vai conseguir dar aula para o aluno, você vai ter que fazer uma terapia com o aluno ali, ele entrou na aula chorando, mas eu tinha que falar de finanças. Não, eu tenho uma aula aqui sobre sentimentos, eu tenho uma aula aqui sobre preparada, que eu não conseguiria mudar no presencial porque eu já imprimi, eu estava com a aula pronta,
Aqui eu consigo alterar. Vamos falar de uma coisa diferente? Não vamos falar de quarentena, não vamos falar de coronavírus, não. Vamos falar de outra coisa. E faço uma coisa mais lúdica, um jogo, pra levantar a astral daquele aluno. O que ele precisa naquele momento? É que o livro não consegue me dar. Nossa, ele tá mal, peraí. Ai, eu não vou dar pra ele. Né? Perfeito. A gente consegue adaptar. Eu lá no comecinho, quando a gente está falando um pouco da abordagem, você trouxe uma série de vantagens que o ensino à distância proporciona para o aluno. Não só para o aluno, mas também para você, né? Mas e desvantagens? Devem existir algumas desvantagens. Que desvantagens você mencionaria ou pontuaria para a gente que o ensino à distância pode trazer? Eu acho que tem essa questão do contato humano, que é uma desvantagem. Eu sinto, eu tô para planejar isso. Esse ano ia acontecer um evento presencial que eu acho que é importante. Você conhecer o seu aluno, por exemplo. Henrique, eu não te conheço. A gente só se conhece online. Eu não sei se você é alto. Eu não sei se você é perfumado, eu não sei se... Não sei nada, entendeu? A gente não conhece a pessoa fisicamente, então tenho essa necessidade. Então, uma vez por ano, a gente tenta fazer um evento presencial. Esse ia ser o nosso primeiro evento presencial, em grande escala, com alguns alunos. Tinha alunos do Rio e de Minas que iam conseguir vir para o evento. Olha, que legal. E eu acho que tem essa troca, esse contato que o online, ele tem. A gente tem uma relação super legal aqui, mas... a gente quer conhecer a pessoa. Né? Isso, sim. A gente quer conhecer a pessoa viva. Então tem essa questão. Por isso que uma vez por ano a gente faz esse evento. Com os alunos de São Paulo é muito mais fácil. A gente fazia karaokê, ia lá num bar, fechava, fazia um karaokê em inglês, só podia cantar música em inglês, ficava conversando em inglês. Então a gente tinha essa troca. E é super legal. Nós somos criaturas biopsicossociáveis. Né? Então a socialização no presencial ela é muito maior. Você consegue fazer um happy hour e tudo mais. Mas a aula em si, você não perde nada. Você perde essa questão do social. Ótimo. Eu fiz um MBA pela Getúlio Vargas aí em São Paulo. E eu fiz online, isso lá em 2000 e pouquinho. No tempo que online ainda você fazer um MBA online ainda era até um pouco visto com... né, o pessoal torcia um pouco o nariz para essa modalidade ainda na época. Eu me apaixonei por esse tipo de ensino logo de cara, porque o ensino da FGV ele é bastante sério e eles pegaram na veia quando eles começaram, né, nesse curso. Mas eu me lembro que a gente tinha as salas, né, e a gente ficava batendo vários papos lá e imaginando como era a pessoa, exatamente o que você acabou de falar. Só que a gente tinha os encontros obrigatórios, aí ali na 9 de julho, inclusive, que fica a sede da Fundação Getúlio Vargas, e eu me lembro da primeira vez que a gente entrou na sala de aula para ter os encontros. Nossa, foi um abraço daqui, um beijo dali, nossa, como você é diferente do que eu imaginava. Você toca, né? Você fala, nossa, olha. Foi uma interação maravilhosa, eu me lembro perfeitamente. Daí a cada novo encontro, se eu não estou enganado, a gente tinha um encontro mensal, eu não me lembro mais, mas era uma festa, porque a gente já ficava combinando o que nós vamos fazer na hora do almoço, que era o dia inteiro, né? Porque na hora do almoço nós vamos almoçar. É muito legal, realmente a gente sente um pouco dessa, né, falta desse contato, realmente sente. Eu fico imaginando assim, porque eu já vi alunos de longe, eu falo, fulano, acho que eu te vi na rua, mas eu não tenho certeza, porque a gente só vê a pessoa 2D aqui, né? A gente não tá vendo como é que tipo, 3D ali. E aí eu não tenho certeza se é o meu aluno ou não. Se ele chegar pra mim, teacher, às vezes eu vejo umas pessoas me olhando assim na rua, eu falo, nossa, acho que essa pessoa é meu aluno, no mercado, no shopping. Aí o meu marido fala, não é não. Eu falei, acho que é. Aí ele fala, teacher, nossa, é meu aluno. E aí você conhece a pessoa, porque é um reconhecer, né? Porque legal. Isso aqui é uma coisa, e você fala, nossa, você existe. Às vezes é até meio diferente, né, do que a gente vê na tela. E é legal, porque você tem a questão da surpresa, que você não teria no presencial. É verdade. Achou mais um, tá vendo? Achou mais um. Professora, esse canal aqui, eu tenho, como você tem a sua missão, eu também tenho uma missão. Quando eu faleci, eu vou entrar no mundo do YouTube. Eu entrei no mundo do YouTube com uma missão de melhorar as pessoas para dentro do mercado de trabalho.
E eu me lembro que quando eu fiz uma entrevista com o Evandro, que eu falei sobre inglês, mas ele não é do mundo online especificamente, e perguntei das vantagens do inglês e por que o aluno deveria estudar inglês. E eu sempre tento fazer esse incentivo para as pessoas buscarem o aprendizado. Nosso bate-papo aqui é uma das formas que eu encontrei de eu incentivar as pessoas a buscar, a se melhorar, a se qualificar para o mercado de trabalho. Eu pergunto para você, baseado nisso que eu acabei de te falar, o que um aluno vai perder se ele deixar de estudar inglês? Ele pode perder oportunidades, né? Coisas que acontecem na vida, que aconteceram com você, que aconteceram comigo. Por exemplo, se você não tivesse inglês, talvez você não fosse comissário. Possivelmente. Possivelmente. Então, eu acho que a vida, ela é feita, um clichê, né? A vida é feita de oportunidades. Então, de repente, você não conseguiu melhorar na sua carreira por causa do seu inglês. Você fechou portas por causa do seu inglês. Você deixou de ter o sonho de, nossa, eu queria tanto ir pra Disney. Ah, mas eu não sei falar inglês. Nem vai atrás do seu sonho, porque tem alguma coisa no meio do caminho que você precisava ter lá atrás e não teve. Não tem tempo também para aprender. Você fala, meu aluno de 75, meu aluno de 60, não tem idade para você aprender, é só você querer. Então, por exemplo, às vezes o amor da sua vida mora nos Estados Unidos, no Canadá, e você não sabe, você tá aqui, tipo, nossa, ninguém me ama. De repente você vai fazer um intercâmbio e se apaixona, né? Esse aluno esse filho da minha aluna, que vai casar com uma canadense, né? Que foi lá fora, não tinha relacionamento aqui, pá. Então, de repente, o amor da sua vida fala inglês, de repente, a oportunidade da sua vida de trabalho é, junto com o inglês, uma multinacional. Então, você vai fechar portas. E eu acho que a gente está numa altura do campeonato que a gente tem que começar a abrir portas, e não fechar. E o inglês, ele pode ser a maçaneta. Para você conseguir. Então, às vezes, inglês é difícil, a gente tem que mudar esse mindset. A gente tem que mudar de achar que a gente tem que falar que nem americano. A gente não vai falar que nem americano. Eu dou aula há 12 anos. Todos os dias eu aprendo alguma coisa nova, uma palavra. Às vezes eu esqueço aquela palavra, tenho que relembrar. E quando eles vêm pra cá e falam, eu falar português, eu falar português hoje, eu falar português ontem, eu falar português amanhã, o que você sente? Você fala, nossa, esse cara não sabe nada? Que horrível. Você fala assim, nossa, que legal, ele tá tentando falar meu idioma. É o que o pessoal também vai achar de você. Você acha que, eles não vão gostar. Se você consegue se comunicar, né, você fala, você vai lá, vou com você. Tá tudo errado isso que eu falei. Mas você entendeu, você me espera. Beleza. Você vai lá, você tá, então a gente fala tá bom, tá errado, mas a gente fala tá bom, esse tá bom, quem fala esse tá bom? Mas é isso mesmo. A língua é orgânica, ela é viva, então você tem que prezar a comunicação. Claro que você não tem que falar que nem um índio o resto da sua vida, né? Você, não pejorativo pra índio, estou falando assim, falar pra mim, falar errado, né? Não julgar os verbos, né? Então você não tem que falar dessa forma pro resto da vida, mas se você tá feliz falando assim, tá suprindo as suas necessidades, tá bom, se você quer parar aí. Mas você pode querer mais também. Até dentro do que você está falando, eu sempre penso na questão de quando você busca um aprendizado, então o inglês, por exemplo, muitas vezes a gente pensa só no mercado de trabalho, né? Como se estudar inglês fosse só uma questão de você ser bem sucedido na carreira, por exemplo. O aprendizado é muito mais do que isso, né? O aprendizado é muito mais que isso. O aprendizado é você se ver melhor como pessoa. Quanto mais você busca conhecimento, você se sente melhor perante a si próprio, perante o espelho e perante aos outros. Você se torna uma pessoa melhor. E você se tornando uma pessoa melhor, evidentemente que você vai abrir portas para você naturalmente. Então, eu acho que é um grande erro nosso, de maneira geral, e eu me incluo nisso daí, é a gente focar nossa aprendizagem no mercado de trabalho especificamente. Isso é ver de uma maneira muito empobrecida quando a gente está querendo... também. O aprendizado, na verdade, é uma possibilidade que você está dando a si próprio de evoluir, e não simplesmente de ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido não significa dizer que você evoluiu.
Não, a neurociência fala muito sobre a plasticidade do cérebro. Então, se você tem um negócio lá que é maleável, que você consegue expandir, então é isso, conhecimento. Não tô falando que o inglês é o melhor, não, o espanhol tá super em alta, o pessoal tá estudando mandarim hoje em dia. Então, você tem que aprender não só um idioma. Eu falo que idioma é tipo um vício, né? Você começa você já quer aprender outro, eu já tô no italiano, já tô no francês. Então, você às vezes não vai assistir um filme porque ele não saiu na sua língua ainda. Você fala, o quê? Não, eu preciso saber. E provavelmente se ele não saiu na sua língua, ele já saiu em inglês. Então, pelo menos metade do caminho você já tem. Eu lembro que a minha maior motivação, que abriu meu mundo assim pro inglês, foi até nada contra o Crepúsculo, mas eu era apaixonada pelo Crepúsculo e tinha saído o livro 3 só em inglês, e eu tinha que saber o que ia acontecer com o raio daquele vampiro, daquele lobo, e eu precisava, e aí eu fui página por página, me matando, até que no final do livro eu tava voando nele, né? Então, através do inglês eu consegui saber, antes de todas as minhas amigas, o que ia acontecer no final. Eu lembro também, a primeira vez que eu li um livro em inglês, e a sensação é exatamente essa. No começo, o cérebro, ele é como se ele mandasse a mensagem para você: eu não vou deixar você ler esse livro. Você não faz parte do normal, eu vou travar, tá errado. Vou fazer você desistir. Quanto mais você insiste, você mostra para o cérebro assim, não, então eu vou botar você para exercitar, ele vai indo, quando você vê, na metade do livro, você está lendo quase como se estivesse em português. Né? O nosso cérebro é uma máquina interessantíssima. Agora, só para a gente finalizar esse papo nosso, eu vou fazer um exercício de futurologista aqui com você. Né? O que a gente vê, e você, lógico, sabe mais do que eu nesse aspecto, é que cada vez mais a gente tem aplicativos que prometem traduzir um idioma para o seu nativo quase que em tempo real. Você acredita que assim, antes de fazer a pergunta como é um aplicativo, a gente está falando de uma tecnologia. Possivelmente isso aí vai passar por uma evolução ainda, por ser uma tecnologia. Você acredita que esses aplicativos eles possam tornar obsoleto o ensino de idioma? E aí eu vou completar com uma outra pergunta em cima. Primeiro, se você acredita que possa tornar obsoleto o ensino de idioma. E segundo, o que você enxerga para frente no ensino de inglês, por exemplo? Meu Deus. Qual é o futuro? São difíceis. Eu gosto assim. Eu gosto de ser difícil. Eu já pensei sobre isso. Eu nunca pesquisei a fundo, mas eu sempre penso. Um exemplo, vamos pegar o que a gente tem hoje, que é o Google Tradutor. Então, eu tenho muitos alunos que começaram a se virar com o inglês com o Google. Então, eles vêm muito de, eu sei escrever um e-mail em inglês. Até onde esse aplicativo, essa ferramenta é eficiente? Eu acho que ela é eficiente. Se você precisa escrever um e-mail, se precisa mandar uma mensagem, ou se você quer, meu Deus, como é que eu peço aqui esse cheeseburger e você conseguir. Eles ainda não são simultâneos, mas eu acredito que eles vão ser. Eu acredito em assistindo filmes e essas coisas, que você pode ter até um óculos que a pessoa está falando e já sai ali a legenda da pessoa do que ela está falando embaixo. Você pode ter ali um ponto que vai traduzir, mas a relação vai ficar superficial, né? Porque que tipo de troca? Você vai conseguir fazer uma videoconferência, ok, mas você não vai conseguir se relacionar a fundo, porque você vai ter alguma coisa intermediando. Sim. Então, por exemplo, eu queria ir no bar, conversar com os amigos, trocar uma ideia com esse pessoal que eu conheci aqui hoje de outra língua, e eu vou conseguir, mas vai ficar meio falso. Né? Porque eu vou estar falando e você, a partir de um momento, vai querer saber o que ele está falando. Nossa, ele fala essa palavra aqui toda hora. Né? Então, essa palavra, você vai acabar aprendendo alguma coisa ali. Mas eu acho difícil é limitante. Eu concordo. Pela questão da plasticidade do cérebro. A gente tem a tendência de ficar cada vez mais preguiçoso. Pode ser que aconteça, sim, em um determinado momento, e aí eu tenho que reinventar ou eu nem esteja mais aqui, eu tenho que reinventar a minha profissão, pode ser que aconteça.
mas eu acho que não vai ser para sempre. Eu acho que vai ser feito um movimento contrário, né? Porque vai ver que, ok, legal, facilitou a vida, mas aquele cara que sabe fazer e tirou o ponto e fez a apresentação... Ele brilhou, né? Ele brilhou, né? Ele brilhou. E aí o outro cara falando na língua dele, e aí deu um defeito no equipamento. Uhum. Ele não pôde fazer a apresentação. Uhum. E com relação antes de você responder, com relação ao que você vê do ensino no futuro, eu me lembro que eu conheci uns japoneses, eles chegaram, isso em 2012, no tempo que eu morei uma temporada nos Estados Unidos, e os japoneses eles chegaram lá, todos eles, sem exceção, eu nunca tinha visto essa ferramenta, todos eles tinham um tradutor simultâneo. Eles, é como se fosse um aparelho eletrônico, que daí quando os japoneses eles têm um pouco têm mais dificuldade de aprender o inglês do que a gente tem. Alfabeto, né? Cordas vocais, maxilar. Uhum. Né? É outra fonética, os caras trabalham diferente. E todas as vezes que a professora ou mesmo a gente falava uma palavra que eles não conseguiam entender, ou mesmo uma frase, ele na hora ele buscava ali no aparelho dele, o aparelho na hora já traduzia. Perdia-se um tempo, como você está falando, mas ele não perdia o contexto. Ele ficava por dentro por conta da tecnologia. Era uma ferramenta que agregou para ele, né? Então eu não vejo isso como algo negativo. Mas é o que eu falo. Quando você vai num lugar e você tenta falar o idioma, você está prestigiando o lugar que você está indo, né? Se você chega num hotel na Alemanha e você sabe falar, oi, eu tenho uma reserva, o cara fica muito mais contente de você chegar e falar, você é obrigado a me entender em inglês aqui, ó, hello, I need a reservation, né? Então, é um carinho, é uma troca, né? Então, eu acho que fica um pouco superficial se a gente for migrar 100% para essas plataformas. Elas podem ser eficientes, sim. Eu acredito que na tua época ali, né, dos japoneses não era simultâneo, mas vai ser simultâneo. Eu imagino como deve estar hoje, né? 8 anos depois. Então, mas você vai perder, né? Imagina um japonês que chega aqui e fala, não, cara, eu vou falar um pouquinho de português. Você fala, vem cá, tu não convidar esse cara pra ir na minha casa, vou simpático, né? É simpático, né? É uma troca, né? É até ali uma técnica de marketing, talvez, né? Se você quer vender algum produto, ou você quer conquistar alguma coisa ali desse cliente, desse fornecedor, né? Então eu tenho um aluno, por exemplo, que trabalha com despachante aduaneiro. Ele fala pra mim que na hora que ele vai ligar pro alguém de fora, ele fala, tem que falar uma palavrinha, alguma coisa na língua do cara pra cativar essa pessoa, né? Olha, eu estudei, eu lembrei de você, olha aqui. Eu me lembro, eu estou cheio de lembranças hoje, você tá percebendo, né? Estamos nostálgicos. Quando eu ainda era comissário... você deve ter vivido muito isso. Vivi muito isso daí, de gringos dentro do avião e tal. E eu me lembro que era nativo, não sei de onde ele é, mas falava inglês. E era a hora do serviço de bordo, né, a hora que a gente está passando carrinho para servir os clientes no avião. E eu sabia que ele falava inglês. E eu fui servi-lo em português. Ele virou para mim na maior arrogância. Ele virou e falou assim, em inglês. Mas falando em inglês, né? Ele não falou em português. In English. Eu achei aquilo de um comportamento tão arrogante, sabe? Ao invés dele... Ele estava viajando de onde para onde? Era um voo para... Aqui, doméstico, dentro do Brasil. Então, assim, um comportamento tão arrogante, tão... Tudo bem que a gente entende que o inglês é uma língua universal e a gente reconhece isso. Agora, ele vir aqui no nosso país e simplesmente falar que eu preciso, porque ele me deu uma ordem, né? Ele me deu uma ordem. Exato, você precisa falar inglês comigo. Eu não vou falar qual foi a minha resposta para ele, porque talvez tenham pessoas que trabalharam comigo que não vão ficar muito satisfeitas, mas que foi um ato extremamente arrogante, foi. Né? Bem o contrário do que você está falando, dessa simpatia da pessoa vir e falar assim, olha, pode, ele, sei lá, tentar em inglês, tentar falar um português muito mal ali, mas falar assim, fala inglês. Ou falar assim, sorry? Vamos ser mais simpáticos.
Mas não vou deixar você fugir do futuro, não, professora. Quero saber o que você enxerga na frente no ensino do idioma. Eu acho Mudanças? Sim, eu acho que a gente está caminhando e a quarentena, não foi nem a quarentena, né? Foi a pandemia que acelerou esse processo para uma fuga do presencial em termos de trabalho e ensino. Não tudo. Existem coisas que você só vai conseguir fazer presencial por conta da demanda. Mas, por exemplo, eu descobri que eu não preciso mais morar na capital, eu não preciso mais pagar um aluguel caríssimo na capital, porque eu e meu marido, futuramente, a gente quer ficar numa coisa mais do online mesmo. Então eu não preciso mais me deslocar até o polo industrial e comercial para poder ter qualidade de vida. Então aqui eu estou gastando mais para poder estar aqui, o que eu poderia estar gastando em outro lugar. Claro. E isso eu senti na pele nessas 2 últimas semanas, porque eu tô com esse projeto de ir embora de São Paulo, a capital. Eu pensei em regiões como Indaiatuba, e os corretores estão loucos. Eles ligam para mim para fazer leilão. Já vão fechar esse imóvel que você reservou aqui pelo aplicativo, você não quer fazer um lance? Mas eu não vi o imóvel ainda. Tá todo mundo fazendo esse movimento de fugir. Porque as empresas descobriram que o cara que leva 2 horas, 1h30 para chegar no trabalho, produz a mesma coisa em casa. Então ele vai falar para ele, você não precisa vir todo dia, vem 2 vezes por semana, vem 3 vezes por semana, a sexta e a segunda. Então a cidade vai ficar diferente. Uhum. O que vai acontecer? Um movimento inverso. O interior era mais barato. O preço do interior está subindo. Eu estou vendo isso. O preço do interior está subindo. E aqui o preço vai cair. Então o pessoal quer agora a qualidade de vida. E o online, eu acho que não tudo, mas o meu estilo de aula, que é one-on-one, 1 horinha por semana, mais o treinamento que ele tem que fazer, encontrar ele não ter que sair da casa dele, pegar chuva, pegar trânsito, poder ser assaltado, enfim, um monte de coisa pode acontecer. E do conforto da casa dele, ele ter aula, ele vai preferir. Porque o meu serviço, se ele gosta do meu serviço, e ele não pode ir até o meu serviço, porque o meu serviço está em São Paulo, ele está no Peru, que eu já tive alunos no Peru, né? Ele pode vir até mim, dessa forma. Então, assim, eu acho que é uma forma de a gente conectar as pessoas mais e gerar conforto, flexibilidade e qualidade de vida. Então, hoje eu digo que ter uma aula online é uma questão de qualidade de vida. Porque você está com dor nas costas, você está gripado, você não vai passar a gripe para alguém, você está com coronavírus, mas você está com coronavírus leve, você pode ter a sua aula. É verdade. Já aconteceu com mais um monte de aluno, você evita uma série de problemas. Não tudo. Eu acho que eu ainda não colocaria as crianças no online. Pode ser que no futuro aconteça. Por questão de custo, o governo falhar, todas as aulas públicas vão ser online, vai se perder muito em contato humano. Uhum. Porque hoje, você tem filho, eles são muito bons aqui, mas eles ficaram introspectivos. Sim. Né? Então acredito no ensino do adulto, tem que ter alguns encontros, se possível, fazer um encontrão, fazer uns encontros uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Mas a criança, ela precisa do social para desenvolver, né, a personalidade e algumas outras coisas. 1 vez por semana no online, a criança, 2 vezes por semana, ok. Todos os dias, não. Eu concordo com você. E a gente está vivendo um momento muito parecido na carreira, viu, Patrícia? Porque no tempo que eu estudava com você via o quanto que eu viajava, as nossas aulas, cada hora eu estava num hotel diferente, numa cidade diferente, né? Você teve a oportunidade de acompanhar durante um período. Eu fui a sua primeira professora online? Online não foi a primeira. Eu cheguei a fazer uma escola online também. Eu sou adepto total ao ensino online. E eu tô também migrando essa minha vida, eu também tô querendo trazer toda ela agora para o mundo online. Eu realmente... A vida de aeroporto, a vida de hotel, ela... Acho que depois de 20 anos fazendo aeroporto e hotel, eu acho que está na hora de eu também buscar um pouco isso que você está buscando, que é uma maior qualidade de vida. E hoje eu consigo perceber que eu consigo ofertar o meu trabalho aqui, dentro do meu estúdio, fazendo online, assim como você faz.
Uhum. E de repente você tinha que viajar tudo isso para dar 1 hora de treinamento num determinado lugar. E aí você ficou, sei lá, 3, 4 dias longe do seu filho, da sua família, e você faz isso do computador e seu filho tá em casa na sala. Você só fala pra ele, espera um pouquinho que eu já venho. É isso mesmo. E pronto. Então, o tempo vai dizer como vai ser essa transição, né? Eu acho que vamos num caminho muito legal, com muitos erros e acertos, mas um caminho para melhorar. É isso aí. É isso que eu sempre busco para minha vida. Patrícia, a gente está chegando no fim aqui. Tem alguma coisa que talvez eu não tenha abordado aqui com você e você gostaria de falar? Não, eu acho que o pessoal que é muito relutante, até para quem quer trabalhar no online ou quer ter experiência do online como aluno ou como professor, é tentar, né? Eu sempre falo, eu falo muito que eu não gosto de arroz. Você não gosta de arroz? Eu não gosto de arroz, eu acho que arroz é uma coisa tão sem graça, mas eu como, né? Eu acho que não dá pra comer estrogonofe sem arroz, não dá pra comer feijoada sem arroz, não dá pra comer feijão sem arroz. Então ele tem que estar lá. Então às vezes é uma coisa que a gente não gosta, mas é uma coisa que vai fazer parte da nossa rotina e vai estar presente, então a gente tem que tentar, né? Então eu tenho muitos alunos que não vieram pro online, que falam que não presta, que não gosta, eu falo, tá, mas você já experimentou? De repente você experimentou com um professor e não experimentou com outro. Então, assim, se arriscar um pouco mais nesse mundo, né? E enfrentar, assim, eu tenho medo do online, não sei usar. Poxa, gente, minha aluna de 60 e meu aluno de 70, eles estão online, né? Tá tudo bem. E estão curtindo e aprendem coisas novas. Então, às vezes eu falo para um aluno assim, olha, vocês vão ter que fazer essa apresentação no PowerPoint. Não, mas eu não sei usar o PowerPoint. Vamos ter uma aula aqui de PowerPoint rapidinho em inglês. É assim, 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 assim. E vai na aula que vem, pede ajuda pro filho, pede ajuda pro neto. E faz um PowerPoint lindinho. Então, é tentar. É sair da caixinha, né? Sair da zona de conforto e tentar. Patrícia, obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui e trazido tanto conteúdo interessante para as pessoas que vão assistir a gente. Obrigado, viu? Essas perguntas maravilhosas que você fez, não teria como. Patrícia, obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo tanto quanto eu gostei. Deixa aqui seus comentários o que foi que vocês acharam dessa entrevista, como foi que eu conduzi e o que vocês acharam da Patrícia. Então a gente vai se ver lá no próximo vídeo, ok? Tchau!